Salve rapaziada do YouTube, aqui quem fala é o Knight e depois de muito tempo eu trago aqui um vídeo pra vocês. O vídeo deveria ter saído mais cedo, porém eu acabei gravando esse vídeo várias e várias vezes, porque meio que eu esqueci como se faz vídeo longo e eu fiquei muito nervoso sobre falar as informações erradas. Porém, enfim, eu vim aqui comentar sobre a luta, não luta, mas a humilhação do capítulo 1079 de One Piece, onde Shanks o Ruivo dá o One Shot KO no Kid, onde muitos fãs de One Piece estão acabando comentando, né, tipo, até canais grandes que o Shanks é o Yonkou mais forte, tererê, tarará, que nossa, ele derrotou o Kid com um único golpe. Mas bem, o que eu venho falar aqui é só a minha opinião, também não levem como verdade absoluta, e na minha visão, não é um mérito do Shanks ter derrotado o Kid por One Hit KO, pois eu vou dar todos os pontos aqui e vocês vão perceber que não é um feito assim tão grandioso. O primeiro ponto que eu quero comentar é o grande poder que se advém do Haki do Rei Avançado. O Haki do Rei Avançado é um poder somente emitido pelos mais fortes do mundo. O próprio Kaido ele acaba comentando isso com o Luffy no capítulo 1010, onde ele fala que somente os mais fortes podem fazer isso, ou seja, os imperadores que têm Haki do Rei muito provavelmente podem fazer isso, como por exemplo Kaido, Big Mom, Barba Branca, Shanks e Luffy, ou seja, pronto, eles podem fazer isso. O Barba Negra é o único imperador que a gente não sabe se pode realizar esse feito, pois a gente não sabe se ele tem Haki do Rei ou não. Agora o outro ponto é o Power Up que o Haki do Rei Avançado entrega à pessoa. Eu quero que vocês vejam o seguinte ponto, eu vou usar três versões do Luffy, o Luffy Taro, Luffy Ryo e Luffy Haki do Rei. O Luffy Taro é o Luffy do início de Wano, que tinha derrotado Katakuri, Doflamingo e Crack. Esse Luffy Taro ele só tinha o Haki de observação avançado, e mesmo com esse Haki e Haki do armamento básico e Haki do Rei básico, e já tendo derrotado personagens de nível comandante, ele sofreu o One Hit KO pelo Kaido, né? Uma cena que até hoje muitas pessoas tentam nerfar esse feito, né? Ficam falando que a clava do Kaido tem Kairosek, etc. Eu até hoje consigo ver isso. Aí depois o Luffy treina na prisão de Udon, aprende o Haki do armamento avançado e usa com seu Gear 4, onde destruindo internamente com as porradas do Gear 4, ele ainda não consegue causar nenhum dano significativo. Tanto que depois ele até comenta, o dano que ele ainda está causando no Kaido é superficial. Então pensa aqui comigo. O Gear Second ele tem um multiplicador de no mínimo 10 vezes. O Gear Second. O Gear 4 ele é muito mais poderoso que o Gear Second. Mas mesmo assim, usando o Haki do armamento avançado, o dano ele era superficial. Mas na forma base, somente usando o Haki do Rei avançado, o Luffy se sentiu confiante o suficiente para mandar o Zoro e o Lau descerem do topo de Onigashima e ele enfrentar o Kaido sozinho. Então eu já dei esse escalinho de poder, né? Que eu acho que vocês perceberam que o Luffy base com o Haki do Rei é muito mais forte que ele com Gear 4 e Haki do armamento avançado. Vocês estão conseguindo perceber a diferença? O balanceamento de poder não está muito certo aí? Pois bem, né? Agora, se a gente for pegar a luta que o Kid teve com a Big Mom, eu não vou nem colocar o Lau aqui nessa equação, tudo bem? Eu só vou usar Kid versus Big Mom. A Big Mom, ela só usou o Haki do Rei avançado por uma vez em toda a guerra de Onigashima, que foi para derrotar o Page One. Tirando isso, ela jamais voltou a usar. Parece que ela ficou com amnésia de novo e falou, nossa, o que é Haki? Porque por toda a luta do Kid Lau versus Big Mom, mais especificamente contra o Kid, você consegue ver que a Big Mom nunca usa Haki. Ela deu um socão na cara do Kid sem Haki. Ela meteu uma espadada na cara do Kid sem Haki. Ela meteu um fudendo raio gigantesco na cara do Kid sem Haki. A Big Mom, ela literalmente deu diversos golpes no Kid, o que enfatizam sim a resistência do Supernova, mostrando que ele tem resistência para aguentar porradas de Yonkou. Só que a Big Mom ela nunca usou Haki do Rei, ou pelo menos o armamento avançado, contra o Kid e também contra o Lau. Apesar do Kid ele aguentar muitos golpes da Big Mom, como por exemplo a Misery,
que é o golpe mais forte da Mama até o momento, porra, a gente já consegue ver que o cara tem uma resistência absurda, uma resistência colossal. Mas ele não tomou golpe de Haki do Rei avançado, que como eu já falei, é um golpe monstruoso. Agora vem um ponto. O que aconteceu o Shanks ter dado one shot? O Shanks previu o futuro e viu que o Kid ele ia causar uma grande destruição na sua frota. Então, após saber disso, impedindo que o Kid tivesse algum tempo de reação, o Shanks já avançou de surpresa com o Kid sem esperar o golpe, apareceu na frente dele e disparou o Kamusari, que aparentemente é um dos golpes mais fortes do Ruivo, porque o Shanks ele queria impedir que o Kid ele desse aquele dano inteiro na sua frota e eliminasse centenas, dezenas de pessoas. Então por isso, o Shanks deve ter usado um dos seus golpes mais poderosos, com um Haki do Rei absurdo, e finalizou o Kid rapidamente, porque o Shanks ele não subestimou o Kid. Tanto que tem um certo quadro do mangá que você consegue ver o Shanks suando após saber, né, do dano que o Kid ia causar. Então, porra, o Kid não pode ser subestimado, entre aspas, porém também foi um golpe de surpresa, tá ligado? O Kid ele resistiu à porrada do Kaido, que é a criatura mais forte do mundo, e da Big Mom, a mulher mais forte do mundo. Então, gente, não subestimem o cara em questão de resistência, tá bom? Em resistência, o Kid ele é um monstro. Apesar de sim, já ter chegado a desmaiar contra a Big Mom, como podem ver aqui, o Kid ele é um cara monstruoso, tá bom? Então não fiquem achando que ele é pouca merda não. Ele só não tem o poder para ferir os Yonkous, como por exemplo nessa cena. Ele tenta machucar a Big Mom com um Punk Pistol e nem isso ele consegue. Mas enfim, vamos continuar aqui. Agora sobre o nível de poder do Shanks e do Kid, que eu já vou explicar detalhadamente. Ok, vamos agora falar um pouco sobre a força do Kid e do Shanks. O Kid eu escalaria ele para cima de qualquer primeiro comandante de Yonkou. Katakuri, King, Ben Beckman e outros comandantes de Yonkou, o Kid estaria acima deles. Porém, mesmo estando acima em nível de poder, não significa que ele ganhe. Ele pode perder em força, velocidade, ele pode perder em poder de ataque, poder destrutivo. E mano, o Kid, a única coisa que faz ele escalar assim tão alto é a sua enorme resistência. Porque se fosse levar pelos outros atributos, ele estaria em um nível entre segundo a primeiro comandante, tá ligado? Só que a resistência do cara é tão monstruosa que faz ele escalar bastante. Então esse é o nível que eu coloco o Kid, através dos feitos dele. Eu não acho que ele tenha superado, por exemplo, em questão de força, o Katakuri, em velocidade também. Só que se fosse analisar os outros atributos, ele pode até ganhar do Katakuri. Porém, em 1x1, eu vejo o Katakuri ganhando do Kid, entende? Até o Lau. Porra, o Lau ia humilhar o Kid, me perdoa. Mas enfim, e agora? O Shanks. O quão forte o Shanks ele é? O narrador ele pode ter falado que ele aniquilou completamente os Piratas Kid. Mas como eu disse, o Kid nunca havia tomado uma porrada de Haki do Rei na cara. Nunca tomou na vida. Então, tipo, esse golpe do Shanks, ele é mais tipo o primeiro contato que o Kid teve com o golpe de Haki do Rei avançado do que tudo. E se a gente for usar as próprias frases do narrador, o Kaido ainda é a criatura mais forte do mundo. O Kaido, ele foi declarado isso na sua primeira aparição. E tipo, se a gente for pegar exemplo o Luffy de base, o Luffy ele, porra, tomava golpes de Haki do Rei do Kaido. Na primeira luta ele desmaiava, depois ele foi se acostumando e começou a resistir. O Zoro sofreu um golpe combinado de 2 imperadores e resistiu. Então, gente, esse golpe aí do Shanks, ele só nos mostra o seguinte: o Kid não tem resistência interna para aguentar um golpe de um imperador, porque os imperadores eles lutam afetando seu corpo de dentro para fora, e o Kid não mostrou resistência contra isso. Agora, exemplo, se a gente for pegar os feitos do Zoro e do Luffy, o Zoro e o Luffy, na minha opinião, aguentariam essa porrada do Shanks, porque o Zoro ele já aguentou a porrada de 2 imperadores e o Luffy aguentava a porrada da criatura mais forte do mundo. Mas se vocês querem um power scaling aqui, eu diria atualmente que o Kaido ele é o imperador mais forte,
Aí logo em seguida vem o Barba Branca no auge, que eu acho que o Kaido é mais forte que o Barba Branca. Depois vem o Barba Negra e o Shanks, e por último a Big Mom. Mas basicamente é só minha opinião. Fiquem aí para vocês decidirem o que quiserem. Todos os imperadores são equivalentes, mas claro, tem algumas distâncias, assim, algumas distâncias entre os poderes. E é isso, gente. Um forte abraço e até um próximo vídeo. Fui!